Essa aula, a aula 6, vai ser um tanto quanto um pouquinho mais longa do que a média das aulas até agora. Em primeiro lugar, a gente vai ver a última categoria de funções que nós vamos ver, as demais deixaremos para ver assim toques pinceladas em outras aplicações. Vamos começar primeiramente fazendo uma coisa que a gente ainda não fez até agora. Vamos começar, por exemplo, falando de uma função que a gente não viu, perdão, de ações que a gente ainda não viu, é, especialmente referente. Repara agora nessa célula agora que está formatada, eu vou copiar ela aqui para cima. Colar. Se eu copiar, ver, ele copiou além da fórmula e fazendo o devido ajuste, ele copiou o formato e isso eu não quero. Vamos copiar então isso de outra maneira. Bom, copiei, agora eu venho para cá, editar, colar. Ou desculpe, não era bem assim, editar, colar especial. Bom, aí eu vou querer tudo, formatos, fórmulas, não, eu só quero apenas o valor. Ok, viu? Agora ele só colocou lá em cima o valor e não copiou mais nada. Agora vamos limpar um pouco essa planilha para a gente começar a trabalhar. Ela está suja aqui de cálculos anteriores. Como é que eu elimino coluna, toda essa coluna e essa aqui de uma vez só? Venho aqui em cima no índice, marco, arrasto, então eu vou eliminar as três. Clico o botão direito do mouse, excluir. Olha, repara que ele tinha selecionado toda a coluna, tá? Tudo que tiver lá embaixo vai sumir. Bom, vamos eliminar agora linhas também. A gente também pode eliminar linhas da mesma forma. Vem aqui, marco, excluir. Bom, como estamos falando de funções de manipulação de string, ou string, quando eu falo, são caracteres, texto, vamos falar então da tabela ASCII. Que raios vem a ser, o que vem a ser a tabela ASCII? A tabela ASCII, o nome já está dizendo ali, padrão, código padronizado americano para intercâmbio de informações. O que é isso? Cada caractere é transferido, é salvo no arquivo, tá, de computador, na verdade, não na forma de caractere, e sim na forma binária. E esse número binário ele equivale a um decimal, é claro. Então, e já que o computador não entende, não sabe o que é diferenciar um A, um B, um C, um D, enfim, um dígito 9, um chapeuzinho, um circunflexo, então criou-se um código padrão de informação, tá, para padronizar as transferências de arquivo, ou seja, qualquer computador leria os mesmos caracteres se eles estiverem baseados nesse código de caractere. Tá? Então, essa tabela ela vai de 0 a 255, tá? Com cada código desse correspondendo a um caractere. Essa função que você está vendo aí, charact, ela faz isso, ela retorna o caractere correspondente ao código que a gente passar. Bom, eu montei aqui uma tabelinha colocando desse lado aqui na coluna C códigos, tá? Que eu fui incrementando aqui a partir do anterior, como você já sabe fazer. E aqui eu peguei a função, exceto nesse primeiro caso aqui, eu peguei a função charact da coluna ao lado, ver aqui, transportei e para gerar uma tabela de caracteres. Repara que só começa a aparecer caracteres a partir de 32. 32 é o caractere espaço em branco. Olha só, você vê todo o alfabeto aqui, tá? Repete isso aí na sua planilha, você vê o alfabeto maiúsculo, o alfabeto minúsculo, alguns sinais e etc. Por que esses caracteres aqui, o caractere 1, ele não está sendo exibido 1, 2, 3, por aí daí por diante? Porque esses que não são exibidos são caracteres que a gente diz que não imprimíveis, eles são caracteres, na verdade, de controle. Caracteres para comunicação entre as máquinas. Eles, por exemplo, eles iniciam a mensagem, terminam a mensagem, enfim, eles têm várias funções. Inclusive, por exemplo, fim de linha, que é o 13, que é a tecla Enter, significa tecla Enter e por aí vai. Bom, como isso é um curso de Excel, eu não vou me aprofundar nisso. Tá? Apenas vou dizer que quando você escreve um arquivo naquele formato TXT, ele guarda os caracteres exatamente nessa forma ASCII, tá? E
você pode pesquisar melhor sobre a tabela ASCII, suas aplicações e usos. Finalmente, a função código, ela faz exatamente o inverso da função caractere. Ou seja, se eu pegar aqui e pedir a função desse caractere, olha, ele deu o código, desculpa, desse caractere, ele deu o código 1. Claro, se eu tinha pedido o caractere de 1, se esse é o caractere correspondente ao código ASCII 1, então ele só pode ser, o código dele é 1. E por aí vai. Você pode fazer esse exercício aí por si mesmo. O operador E. O operador E como já vimos vários operadores numéricos e lógicos, o operador é um operador que trabalha em cima de valores texto, ou caracteres, ou string. O que ele faz? Ele concatena, ele justapõe strings, ou valores de texto. Por exemplo, aqui, ó, nessa célula C10 eu coloquei o seguinte: B6 e B7. Quem é B6? Esse aqui. B7, B8, B9. O que eu fiz? B6 e B7 e B8 e B9. Olha a saída, ele juntou tudo. Repara aqui que em está tem um espaçozinho em branco. Ó. Isso aí significa que ali, ó, um branco, então, eu estou querendo dizer o seguinte: o branco é alguma coisa. Um branco, na verdade, é o caractere cujo código é 32. Repara agora essa função aqui, concatenar, que está aqui na barra de fórmula. Essa função tem o mesmo resultado do operador E. Ó, aqui em cima eu botei o operador E entre o conteúdo daquelas células, aqui eu botei concatenar o conteúdo de B6, B7, B8 e B9. Vê que o efeito é o mesmo. Funções de direita e esquerda. Bom, a função direita, está aqui a sintaxe, ela pega os n caracteres da direita para a esquerda, do conteúdo do endereço que tiver indicado. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, direita de D15, onde D15 tem a palavra Pindamonhangaba, 4 significa os 4 caracteres da direita para a esquerda. E a esquerda faz exatamente o inverso. Esquerda de D15 deu exatamente 4, 2,4, deu exatamente o pind. Existe uma outra maneira de retirar caracteres ou substrings, que a gente chama, dentro de uma cadeia ou texto. Tá? Eu faço este.text, por exemplo, eu indico que texto que eu quero utilizar, tá? Pego o número inicial, digamos, a partir da primeira posição. Eu quero os 4 caracteres a partir da primeira posição. Ok. Vê, fez o mesmo efeito que a função esquerda. Repara agora, eu usei aqui a mesma função extrair texto, tá? No conteúdo de D15, só que iniciando da terceira posição e avançando 4 caracteres à frente. Olha o que é o resultado. Bom, essa função num caractere de um determinado endereço ou conteúdo, ele retorna o número de caracteres. Olha, quando eu apliquei lá em D15, onde tem a palavra Pindamonhangaba, ele me retornou 15, que é o número de caracteres. E essa função aqui minúscula pega aquele conteúdo e transforma em minúscula. Existe também a maiúscula que você pode tentar sozinho. Finalmente, vamos ver aqui a função localizar. A localizar é o seguinte: ela procura um determinado texto dentro de um outro texto e a partir de uma posição inicial. Por exemplo, eu vou mandar ele procurar aqui Nino no texto, esse texto que está aqui, tá? Em C10. A partir da primeira posição. O que aconteceu? Nino ele achou a partir da posição 4. Aqui em D25 eu mandei ele localizar agora a palavra ninho no conteúdo de C10, que é o menino está doente, e 1. O que ele retornou? Essa palavra valor significa que ele não encontrou. Repara que se eu aplicar a função erro nesse conteúdo aqui, ó, ele vai retornar verdadeiro. Então, erro você encontra na categoria de função de informações. Finalmente, eu sugiro a vocês que a título de exercício dê uma olhada nas funções moeda, texto e valor. Bom, é o final dessa aula. Até a próxima.